Sou o Lucas, para quem não me conhece. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os ativos, os investimentos que de fato aceleram a sua jornada aos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Porque definitivamente não dá para você ficar dependendo só, única e exclusivamente do seu salário mensal para poder viver, para poder fazer as coisas que de fato você precisa e tem vontade de fazer. E menos ainda você ficar dependendo e achando que você vai ter uma boa aposentadoria lá no futuro se você ficar dependendo só do INSS. Se você achar que isso vai ser suficiente para você, eu tenho uma notícia bem ruim para te dar. Primeiro, a gente nem sabe se a gente vai ter a possibilidade de se aposentar pelo INSS lá na frente, né? Pelo visto, a quantidade de reformas previdenciárias que acontecem e as contas públicas não estão indo muito bem e a tendência é que elas continuem com bastante dificuldade. Por isso, você não pode definitivamente ficar dependendo e achando que isso vai ser suficiente. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Em vez de eu ficar me lamentando, eu já estou construindo a minha renda passiva desde já. E é isso, exatamente isso que eu quero que você comece a fazer. E é por isso que eu separei aqui hoje esse tema para a gente falar sobre os tipos de investimentos que vão te levar para uma aposentadoria mais tranquila, para um futuro financeiro melhor. O primeiro deles não podia ser diferente. A gente tem que falar das ações. Porque, para quem não conhece, ou para quem está começando agora no mundo dos investimentos, as ações nada mais são do que você comprar parte de uma empresa. Sim, é literalmente você comprando uma fração de uma empresa e se tornando dono dela. Você está se tornando sócio daquele negócio. Vamos fazer um paralelo aqui, tá? Imagina que, por exemplo, você tem aí uma padaria. Você é um investidor, você ali no seu bairro sabe que tem carência, falta padaria, você resolve abrir uma padoca para conseguir vender os pãezinhos ali para a região, tá bom? E você vê que esse seu negócio começa a crescer, começa a se desenvolver, a padaria começa a ficar maior, os clientes adoram os produtos que você vende nessa padaria e você começa a enxergar uma oportunidade de abrir uma nova loja, uma nova padaria, uma segunda unidade. O que você poderia fazer então para conseguir fazer de fato a abertura dessa loja? Bom, primeiro você pode ir no banco, bater na porta de um banco qualquer aí, né, e pedir um empréstimo, levantar um financiamento para você conseguir investir, comprar novos equipamentos, comprar forno, contratar pessoal e abrir uma nova padaria. Esse é um dos caminhos. O outro caminho seria você buscar por um sócio investidor, um sócio que tivesse capital suficiente para injetar no seu negócio e dessa forma você conseguiria se capitalizar, ou seja, você conseguiria arrecadar dinheiro suficiente para abrir a sua segunda padaria e continuar expandindo os seus negócios. É exatamente essa a dinâmica do mercado de ações. As empresas, para as empresas muito grandes, funciona da mesma forma. Ela pode ir até o banco e pegar um financiamento, pegar um empréstimo, ou ela pode emitir ações da sua própria empresa. Quando ela emite ações, ela está falando o seguinte: olha, galera, eu aceito trazer sócios investidores para dentro do meu negócio, e em troca disso, conforme o negócio for crescendo e eu for lucrando, esses investidores vão ser beneficiados através do lucro que essa empresa vai gerar e dos dividendos que eu vou distribuir através da valorização das ações e assim por diante. Da mesma forma que, se o negócio por algum motivo não for bem e começar a se desvalorizar, esse sócio investidor ele também está exposto ao risco junto com você. É diferente do banco que não interessa, o banco está pouco se lixando se o seu negócio está indo bem ou mal. Ele quer mesmo que você continue pagando o empréstimo que você fez todos os meses. Quando você tem um sócio, não. Normalmente o sócio ele está ali para a parte boa e para o risco do negócio. Então, essa é exatamente a dinâmica do mercado de ações. Funciona dessa mesma forma. Por isso que muitas empresas, normalmente as empresas mais robustas e mais bem estruturadas, elas acabam optando em algum momento por abrir o seu capital na bolsa de valores, por vender uma parte dessa ação, dessa empresa, em forma de ação, e trazer novos sócios em troca de dinheiro. E aí a empresa vai pegar esse dinheiro e vai quitar dívidas, vai investir na expansão do seu negócio, no nosso exemplo aqui, né, abrir, quem sabe, uma segunda padaria. Isso vai depender, claro, da estratégia de cada uma das empresas. Por isso que quando você investe numa ação, você precisa entender que você está se tornando sócio daquele negócio. E não ficar investindo para ser aquele investidor especulativo. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa, de fato, querer se tornar sócio daquela empresa, imaginando que aquela empresa, ao longo do tempo, vai gerar muita riqueza para você, vai se desenvolver e você vai ser beneficiado através desse crescimento dela. Afinal de contas, quando a empresa lucra, ela tem uma excelente possibilidade de gerar dividendos, de pagar proventos. Os dividendos, os proventos, eles são parte do lucro de uma empresa
que são distribuídos aos sócios, aos acionistas, em forma de dinheiro. Então, se uma empresa lucra muito dinheiro, a chance de você receber bons dividendos é muito alta. Por outro lado, se uma empresa não dá lucro, se uma empresa só dá prejuízo, vai ficar muito difícil você conseguir de fato receber algum tipo de dividendo, porque a empresa não gera dinheiro, a empresa não gera riqueza. Beleza? Então fique atento. É muito importante que você invista em ações que sejam de empresas que tenham uma boa perspectiva no futuro de continuar crescendo e gerando lucro. Se você estiver investindo em empresas que estão dando prejuízo e não tem nenhuma perspectiva de melhorar, se eu fosse você, eu fugiria desse investimento. Provavelmente ele vai ser uma grande furada no médio e longo prazo. Isso daí eu cansei de ver acontecendo no mercado de investimento. Tem muito investidor que nem sabe direito o que que a empresa faz e só porque a ação tá barata, a pessoa compra achando que porque a ação tá barata vale a pena comprar e a empresa vai crescer ao longo do tempo. Isso não é uma verdade absoluta. Se o negócio da empresa não for para frente, as ações vão continuar se desvalorizando. Beleza? Então, fique atento. Quando a gente fala de dividendos, né, do mercado de investimento, do mercado de ações, a gente gosta, né, e é muito importante você olhar e esperar e ter essa expectativa de receber esses proventos, mas não são todas as empresas que pagam dividendos recorrentemente. De verdade, a grandíssima maioria das empresas na bolsa de valores aqui no Brasil não pagam dividendos mensais. Eu tenho conhecimento de apenas 3 empresas que pagam dividendos todos os meses, que na verdade são 3 bancos. É o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banestes. E esses dividendos que são pagos mensais por esses bancos, de verdade, são dividendos baixos. Os valores de pagamento são bem pequenininhos, então nem é tão atrativo assim. Esses bancos, eles acabam pagando em outros momentos ao longo do ano dividendos maiores, mais robustos. O Itaú, por exemplo, além de pagar todos os meses, ele costuma pagar mais 2 adicionais no ano, um em cada semestre, que esses de fato são os dividendos maiores. Então é muito difícil, né, se você busca investir em ações para receber dividendos todos os meses, aqui vai uma notícia um pouco ruim. Você não vai conseguir encontrar uma única empresa que vai conseguir gerar isso para você de forma relevante. Você vai precisar montar uma carteira com várias ações, ações essas que paguem dividendos em momentos e meses diferentes ao longo do ano. E ainda assim, não tem como cravar, não tem como escrever na pedra que aquela empresa vai pagar dividendos sempre no mesmo mês. A empresa ela pode mudar a frequência de pagamento e o momento de pagamento desses dividendos na hora que ela quiser, sem ter que pedir nenhum tipo de autorização prévia para nenhum investidor. Então, se uma empresa, por exemplo, paga dividendos, né, historicamente sempre paga em fevereiro e em agosto, como por exemplo a BB Seguridade, putz, nada garante que no ano que vem ela vai pagar de novo em fevereiro e em agosto. Pode ser que ela resolva pagar em outro mês, pode ser que ela resolva não pagar em fevereiro, resolva pagar em março. Então, ainda assim, você não consegue ter absoluta certeza quais são exatamente os meses que as empresas vão pagar dividendo, por mais que no histórico você consiga ter uma boa ideia dessa frequência de pagamento. Beleza? Ah, tá bom, Lucas, entendi. Mas eu quero também receber dividendo todos os meses, porque para mim uma renda passiva mensal ela é extremamente importante. Então, você já me falou, né? Se eu comprar diferentes ações de empresas que pagam momentos diferentes, talvez eu consiga montar uma carteira que me pague dividendos todos os meses. Existe uma outra forma? A notícia boa que eu tenho para te dar é que sim, existe uma outra forma, que é investir em fundos imobiliários, que é o segundo ativo, o segundo tipo de investimento que a gente vai falar agora na live de hoje. Fundos imobiliários, para quem está começando agora e não conhece esse tipo de investimento, nada mais é do que você comprar uma cota de um fundo de investimento, fundo esse que investe e tem dentro dele propriedades, imóveis. Ah, é boa, Fábio. Eu vi aqui, você também comentou, FI é a melhor opção, de fato. Dividendos mensais e recorrentes fundos imobiliários são ótimas opções. Os fundos imobiliários existem dois grandes tipos, basicamente. O fundo imobiliário de tijolo é o fundo que de fato investe no imóvel, na propriedade física. Tem lá o tijolo, você pode encostar no prédio. Este fundo de tijolo, você está comprando um pedacinho, uma parte desse fundo de investimento, que é o fundo imobiliário, e você passa a receber uma parte de todo o lucro que esse fundo gera. Lucro esse que vem dos aluguéis desses imóveis. Então, se no fundo imobiliário existe, por exemplo, um galpão logístico, beleza? Neste galpão logístico, você deve ter um inquilino numa empresa que está usando aquele espaço para poder estocar os seus produtos. Conforme esse inquilino for pagando mês a mês esse aluguel, você, por ter um número de cotas desse fundo imobiliário, você vai ter direito a receber
dividendos todos os meses, baseado naqueles aluguéis que estão sendo pagos. Então, os fundos imobiliários, eles são excelente ferramenta de pagamento recorrente e mensal de dividendos. Eles, por lei, são obrigados, os fundos imobiliários, por lei, são obrigados a distribuir pelo menos, quer dizer, no mínimo 95% do lucro dentro do semestre. E aí é muito comum, né, a grande maioria dos fundos imobiliários, por decisão do gestor, acaba distribuindo todos os meses, justamente porque isso atrai uma grande parte dos investidores que estão buscando renda recorrente, renda passiva frequente. Fica bem atrativo, né? É igual você investir num imóvel e você receber o aluguel todos os meses. A dinâmica é muito parecida. Existe também um outro tipo de investimento dos fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários chamados de papel. Fundos imobiliários de papel também atuam, como o próprio nome já diz, no segmento imobiliário. Mas diferente do fundo imobiliário de tijolo, que compra de fato um prédio físico, o fundo imobiliário de papel, na verdade, ele está emprestando dinheiro para pessoas e empresas que estejam comprando um imóvel, construindo um imóvel, comprando um terreno e assim por diante. Então, o fundo imobiliário de papel é um fundo que atua no segmento imobiliário, mas ele trabalha com dívida. E assim como é a regra, né, risco-retorno, regra universal do mundo dos investimentos, quando você trabalha com dívida, normalmente você exige um retorno maior. Por isso que os fundos imobiliários de papel acabam pagando dividendos, na média, maiores do que os fundos imobiliários de tijolo. Por outro lado, se eles pagam dividendos maiores, eles também têm um risco maior do que os fundos imobiliários de tijolo. Por isso que é sempre interessante você olhar para esses dois tipos de fundos imobiliários combinados, de forma, né, a você ter na sua carteira fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel, para você poder equilibrar um bom risco-retorno para sua carteira. Como eu te falei, as principais vantagens para quem gosta de dividendos e quer receber todos os meses, e por isso precisa ter fundo imobiliário na carteira, é que, por lei, por ser obrigado a distribuir pelo menos 95% do lucro dentro do semestre, você vai receber dividendos com recorrência, mensais. Isso ajuda muito a gente conseguir se planejar, seja para a gente poder ter, né, e pagar nossas contas, usar esse dinheiro dos rendimentos para conseguir completar as nossas rendas mensais, como também para ter uma boa previsibilidade e ajudar a gente a fazer novos aportes. Isso vai depender da sua estratégia. Além disso, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Cara, que coisa top, né? Você recebe o dividendo e você não precisa dividir nenhum pedacinho desses dividendos com o leão. Você não precisa pagar nada para a Receita Federal em relação a esses dividendos. Cai limpo na sua conta. Isso dá um ganho muito grande no seu retorno. Se a gente compara, por exemplo, o rendimento histórico médio dos fundos imobiliários e compara com aluguéis de imóveis físicos, né, aquela propriedade que você compra e aluga para o inquilino, os rendimentos dos fundos imobiliários são quase o dobro dos aluguéis recebidos dos imóveis. Isso porque os imóveis você precisa, né, primeiro ter muito dinheiro para conseguir comprar um imóvel, você ainda divide o pagamento do seu lucro, né, conforme dependendo do valor do seu aluguel com o governo, coisas que os fundos imobiliários você não faz. Beleza? E claro, ó, tem uma pergunta aqui do Fábio falando sobre o IPCA caindo e a Selic, que é a tendência do fundo de papel pagar menos. No final aqui a gente pode falar desse tema, eu respondo direitinho, tá bom? Só para não perder a linha de raciocínio aqui. Fechou. Então falamos de ações, falamos de fundos imobiliários. E por que que eu estou te falando que se você gosta de renda passiva e renda mensal, você precisa ter esses investimentos na sua carteira? Porque esses são investimentos em renda variável que têm um potencial enorme de crescer patrimônio e gerar riqueza para quem investe neles. Só para você ter uma ideia, eu peguei alguns grandes números para você ver o tamanho desse mercado e o tamanho da quantidade de riqueza que é gerado no mundo dos investimentos aqui na renda variável. Para você ter uma ideia, os bancos, os grandes bancos aqui no Brasil, em 2021 lucraram 132 bilhões de reais. Cara, eu acho que eu não tenho nem ideia de quanto dinheiro é 132 bilhões de reais. Se eu tivesse que imaginar um cofre cheio de nota para dar 132 bilhões de reais, eu não consigo nem imaginar qual é o tamanho do prédio que deveria ter para você ter essa quantidade de dinheiro. É muita coisa. Isso foi só de lucro em 2021. Se você é sócio de um banco, se você tem ações desses bancos, por exemplo, você, por ser sócio desse negócio, você vai receber parte desse lucro. Parte desse montante de 132 bilhões de reais vão ser transferidos para você em forma de dividendo.
Você prefere ser sócio do banco e receber dividendo, ou você prefere ter uma dívida com o banco e ficar pagando juros para eles? Putz, de verdade acho que essa resposta tá fácil, né. É muito melhor você ser sócio e ganhar dinheiro com um bancão, do que você ficar pagando aqueles juros abusivos que os bancos cobram, você ficar endividado com o banco, dando dinheiro de graça para eles, e acabando ali com o seu salário para ter que passar grande parte dele para pagar juros e empréstimos bancários. Então, esteja, assim como eu estou hoje, do lado em que a gente recebe dinheiro dos bancos, do lado em que você tem ações do banco, do lado que você recebe proventos desses bancos. E não fique do lado em que você paga juros para eles. Beleza? Ah, tá bom, Lucas, mas pô, já entendi, banco sempre deu dinheiro, mas que mais? Existem outros tipos de investimento que deram dinheiro? Cara, não vou ficar listando todos. Eu quero falar de mais um aqui que de verdade gerou muita riqueza para quem surfou essa onda. A Petrobras, para você ter uma ideia, teve um lucro recorde nos 3 meses, no segundo trimestre desse ano de 2022, de 54 bilhões de reais. É muito dinheiro. A Petrobras teve um resultado fantástico e entregou grande parte desses 54 bilhões de reais em forma de dividendos aos acionistas. Teve uma galera aí que recebeu, em uma única porrada, mais de R$ 7 por ação de dividendo. Para você ter uma ideia, as ações estão sendo hoje negociadas na casa de R$ 30. Imagina você receber só de dividendos R$ 7 de uma vez. É muita coisa. Para você ter uma ideia, isso acontece de vez em quando, não é tão frequente assim de acontecer, e quando acontece, isso vale muito. Isso valoriza demais o patrimônio do investidor. Se você tivesse, por exemplo, ó, só dá um número para você conseguir tangibilizar o quanto que esses 54 bilhões de reais geram de riqueza. Se você tivesse comprado R$ 1.000 em ações da Petrobras um ano atrás, exatamente um ano atrás, hoje esses seus R$ 1.000 valeriam 2.800. Cara, são quase 3 vezes mais dinheiro em um único ano. É muita coisa, esse retorno é muito acima da média. Você em nenhum momento acharia nenhum tipo de investimento em renda fixa que conseguiria te retornar neste nível de retorno, investimentos como foi entregue, por exemplo, pela Petrobras. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não estou te fazendo uma recomendação de compra e venda na Petrobras, nem nos bancos. Estou te trazendo números aqui do que tem acontecido para você ter uma ideia do tamanho da oportunidade que você encontra no mercado de renda variável. Tá bom? Investir em ações de fato te possibilita então se tornar sócio das melhores e maiores empresas do Brasil. Você poder se tornar sócio daquelas empresas que você encontra lojas na rua, que você consome produtos, que você consome serviço, de forma extremamente acessível. Essas empresas, a partir do momento que elas conseguem se desenvolver e conseguem gerar bons negócios e crescer os seus resultados, você vai ver seu patrimônio crescer junto. Justamente porque você é sócio, você vai surfar essa onda junto com essas empresas. Quando a gente fala de fundos imobiliários, é muito parecido, né? Quando você investe no fundo imobiliário, diferente do imóvel, você não precisa ter que juntar 300, 400, 500 mil reais para conseguir comprar um imóvel. Eu não sei onde você mora, não sei de qual região que você é. Eu moro aqui em São Paulo, eu vou te dizer que com 300 mil reais dificilmente você consegue comprar um imóvel. Os imóveis são bem caros. Se você conseguir encontrar um imóvel por 300 mil reais, provavelmente é um imóvel bem pequeno, talvez não nas regiões centrais, que você não vai conseguir alugar por valores tão bons assim. Então imagina você ter que juntar tudo isso de dinheiro para conseguir comprar um imóvel, alugar e passar a te gerar renda, vai demorar muito tempo. Ou você vai ter que cair num financiamento e ficar pagando juros para o banco. Olha para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, você consegue aí com 10, 50, R$ 100 já começar a comprar cotas de fundos imobiliários. Cotas essas que já vão começar a te pagar dividendos a partir do mês seguinte, isentos de imposto. Fundos imobiliários são excelentes investimentos para nós, pequenos investidores, pessoas físicas, eu, você, conseguirmos investir e nos expor o nosso dinheiro a investimentos imobiliários. Olha, eu vou te dizer um negócio, tá? Nem todo mundo que tem imóveis é um milionário, mas eu te garanto que todo milionário tem imóvel. Imóvel no Brasil sempre se mostrou como um excelente tipo de investimento. Quando você olha esses grandes, né, as pessoas no Brasil com um patrimônio muito grande, as pessoas mais ricas, não só do Brasil, mas de outros países também, você vai encontrar em comum que todos eles investem em imóveis. Todos eles, de alguma maneira, estão expostos ao mercado imobiliário. Então, fica ligado. Fundo imobiliário é uma excelente forma da gente conseguir se expor
expor o nosso capital, expor o nosso dinheiro nesse segmento, beleza? E você consegue fazer isso de forma muito mais acessível. É isso que eu tenho feito já há alguns anos e eu tenho colhido bons resultados. Eu tenho colhido os resultados muito melhores do que se eu estivesse deixando meu dinheiro parado na poupança, sendo que eu deixei por muitos anos da minha vida meu dinheiro parado na poupança, achando que aquilo era investimento, quando na verdade não é, ou ainda até deixando o seu dinheiro parado numa conta remunerada de um banco digital. Tem gente que deixa o dinheiro parado lá no Nubank da vida, num Banco Inter. Pô, sim, é importante ter uma graninha separada nesses lugares, porque é uma grana de emergência, é uma grana que você tem fácil acesso, que você tem liquidez. Mas não acha que você vai conseguir gerar e multiplicar o seu patrimônio se você ficar colocando seu dinheiro só no Nubank da vida, num Banco Inter ou qualquer outro banco que renda aí 100% do CDI, 110% do CDI. Renda fixa, eu gosto de falar isso bastante. Renda fixa, ela protege o seu patrimônio e defende o seu dinheiro de momentos de crise. Mas a renda fixa não te gera riqueza. Dificilmente você vai encontrar um milionário, um grande investidor que ficou rico investindo em renda fixa. Você não vai encontrar esse cara. Se você encontrar, inclusive, por favor, me manda aqui no direct qual é o nome dessa pessoa, porque eu não conhecia até agora. Por outro lado, quando você olha no mundo da renda variável, você encontra uma série de investidores que conseguiram sim se tornar milionários e criar patrimônios muito robustos e muito relevantes investindo em ações. Porque quando você investe numa empresa, qual que é o teto que uma empresa pode crescer? É muito difícil, né, você conseguir fixar isso. O teto é muito grande. Se você tivesse investido na Apple 20 anos atrás, você ia conseguir adivinhar que a Apple teria se tornado na empresa do tamanho que ela se tornou hoje? Dificilmente. E olha que 20 anos atrás a Apple já era uma empresa bem relevante e bem importante. Então, uma empresa bem gerida, uma empresa bem tocada, ela consegue crescer, cara, muito por muitos e muitos anos e multiplicar sua receita, o seu lucro por muitas e muitas vezes ao longo dessas décadas. Então, fica ligado que a renda variável tem excelente oportunidade. Se você está aqui pensando, né, nesse momento, caramba, Lucas, estamos chegando no mês de outubro, daqui a pouquinho aí vai rolar a eleição, né, tá ficando tenso e tal, tenho medo de investir nesse momento de eleição, o que que eu faço? Olha, o que eu consigo te dizer é o seguinte: as eleições, elas acontecem de 4 em 4 anos. Isso não é só no Brasil, isso acontece na maior parte dos países do mundo afora, principalmente nos países sérios. Então, as eleições vão continuar acontecendo. Agora vai ter eleição, daqui 4 anos vai ter de novo, e de novo, e de novo. Isso faz parte da coisa. Você não pode ficar paralisado por causa disso. De verdade, a eleição, por mais que possa ser um momento de mais instabilidade, naquele negócio todo, é nesse momento que a gente consegue encontrar as melhores oportunidades. Eu vou te dizer um negócio, eu não estou esperando a eleição passar. Eu já recebi de uma galera aí mensagem falando: "Ah, Lucas, esse ano de 2022 eu não vou fazer aporte nenhum na renda variável porque é ano de eleição". Meu, você está perdendo um monte de oportunidade boa. Eu continuo fazendo os meus aportes rigorosamente todos os meses. E eu vou te dizer um negócio, só neste ano de 2022 até aqui, eu já recebi o dobro de dividendos que eu recebi no ano de 2021 inteiro, o dobro de dividendos. E a gente não terminou o ano, a gente está chegando só agora no mês 10. Então, se eu tivesse ficado parado ali, deixado de investir na bolsa de valores só porque a gente tem eleição, eu teria perdido um monte de oportunidade interessante que eu consegui capturar e teria visto o meu patrimônio e os meus dividendos não crescer nessa forma, né, na velocidade e na intensidade que eles têm crescido. Então, fica ligado. As melhores oportunidades estão nos lugares, né, nos locais em que as pessoas têm mais medo e não querem estar. Se você vai no shopping em dezembro para comprar presente do final do ano, você vai encontrar o shopping cheio, você vai encontrar fila nas lojas, você vai encontrar fila no estacionamento, você vai encontrar fila na praça de alimentação e você não vai pagar caro pelo que você está comprando. Se você vai no mesmo shopping em janeiro, você provavelmente vai encontrar muito mais oferta, muito mais promoção e um shopping muito mais vazio. Porque janeiro ninguém está fazendo compra, janeiro está todo mundo pagando conta. E dezembro todo mundo gastou dinheiro no final do ano para conseguir ir lá comprar com 13º. Então, cara, se você ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, o seu resultado vai ser igual ao de todo mundo. Você vai pagar caro pelas coisas e não vai conseguir encontrar as boas oportunidades. Por outro lado, se você conseguir ir no shopping comprar, fazer suas compras em janeiro, você vai conseguir muito mais promoção e muito mais desconto. Se você olhar para as eleições que estão acontecendo nesse ano de 2022 e não olhar isso como um problema e como um risco, mas sim com uma oportunidade de comprar bons ativos a bons preços, você vai fazer excelentes investimentos. E eu não estou te falando isso porque 2022 é diferente, eu estou te falando isso porque foi o que aconteceu em todos os anos de eleição.
Se a gente olhar para o histórico de 10, 15, 20, 30 anos, escolhe o histórico que você quer olhar. Normalmente os momentos de instabilidade, os momentos de mais crise, são os momentos que a gente consegue fazer os melhores investimentos. E é justamente porque pouca gente tem a coragem e faz o movimento de conseguir ir lá, no meio daquela crise, no meio daquela instabilidade, e fazer essas compras e fazer esses investimentos. Tá bom? Então, fica ligado. Aproveita o máximo que você pode nesses momentos de instabilidade. Olhe para os investimentos em ações e fundos imobiliários, porque eles são excelentes geradores de riqueza e eles vão te possibilitar um futuro financeiro melhor e mais tranquilo, sem que você tenha que ficar dependendo lá na frente de aposentadoria do INSS ou ter que ficar trabalhando até os 70, 80 anos, ou sei lá quantos anos que vai ter que ser. Tá bom? Antes da gente encerrar aqui, eu quero te fazer um convite. Vai rolar agora, daqui a pouco, a Semana de Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro. Vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito comigo, onde eu vou te ensinar um método para você conseguir chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Mesmo você, pequeno investidor, começando agora, tá bom? Então, se você estiver aqui no Instagram, você vai encontrar o link na bio para você poder se inscrever de forma gratuita. Se você estiver no YouTube, você vai ver o link aqui na descrição. Fechado? Eu quero só responder uma pergunta aqui que surgiu quando a gente falou sobre fundos imobiliários. Veio a seguinte dúvida: pô, Lucas, agora com os fundos imobiliários, nesse momento, a gente tem visto a inflação negativa, né, ou chamada deflação, a taxa de juros muito alta, os rendimentos de alguns fundos imobiliários caíram. E aí, o que fazer? Ó, vou te dizer o seguinte: isso já era esperado. A gente viveu ali, né, desde o mais ou menos meio da pandemia em diante, a gente viveu uma inflação muito alta. A gente tem visto uma inflação muito alta ao redor do mundo. Aqui no Brasil já começou a cair, mas ao redor do mundo a inflação está muito alta ainda. Grande parte, se não a maioria dos contratos dos fundos imobiliários são reajustados pela inflação. Então, quando a inflação está alta, como esses contratos são reajustados pela inflação, os seus rendimentos, né, ficam maiores. Por quê? As pessoas que tomaram dívida, ou seja, as pessoas que pegaram empréstimo, quando tem esse reajuste mais alto, elas precisam pagar mais dinheiro para conseguir honrar com as dívidas e por isso os rendimentos sobem, porque o fundo imobiliário aumenta a receita e por consequência ele consegue aumentar o lucro. Do outro lado, quando a gente olha para o fundo imobiliário, né, que está caindo nesse momento, por um cenário de deflação, quer dizer que a inflação está negativa. Pensa o seguinte: se quando a inflação está muito alta, né, a inflação estava num patamar super elevado, os fundos imobiliários geram mais receita, porque as pessoas que tomaram dívida estão pagando mais caro. Quando a inflação fica negativa, as pessoas estão tendo reajustes negativos nas parcelas de dívida. Se antes ela pagava R$ 1.000, com uma inflação negativa, pode ser que agora ela só precise pagar R$ 990. Então, essa queda na dívida que ela precisa pagar faz com que a queda tenha uma queda de receita no fundo imobiliário. Automaticamente, menos receita, a chance de sobrar menos dinheiro de lucro lá aumenta. Agora, ó, vamos contar um negócio aqui só para vocês que estão aqui na live ainda, tá? Cara, isso é extremamente passageiro. Quando a gente estava com uma inflação de 1,5% ao mês, aquela inflação altíssima, isso não é sustentável no longo do tempo. Não, nenhuma economia, nenhum país se sustenta com uma inflação tão alta daquele jeito. Do mesmo jeito que uma deflação, ou seja, uma inflação negativa, isso também não é sustentável para um país. Isso também é ruim, por incrível que pareça. Então, a inflação normal do dia a dia não é aquela inflação muito alta que a gente viveu na época ali da pandemia, 1,5% ao mês, até mais do que isso, e também não é a deflação, a inflação negativa que a gente está vivendo agora. Em algum momento, e eu acredito que esse momento está cada vez mais perto, a gente vai ver a inflação começar a se estabilizar em patamares mais saudáveis. Um pouquinho alta ainda e tal, mas patamares saudáveis. E no momento em que a inflação se estabilizar, os rendimentos dos fundos imobiliários, principalmente daqueles fundos imobiliários de papel, que foram, na média, aqueles fundos imobiliários que mais sofreram, que mais tiveram queda nos rendimentos, esses fundos imobiliários têm tudo para voltar a pagar rendimentos melhores. E existe uma máxima no mundo dos investimentos na renda variável que é a seguinte: a cotação do investimento que você faz segue o lucro da empresa. Então, se a empresa gera mais lucro, as ações se valorizam. Se os fundos imobiliários pagam mais rendimentos, as cotas se valorizam. Pensa comigo então. Se alguns fundos imobiliários nesse momento estão pagando rendimentos menores, dividendos menores, as cotas, o que acontece? Caem de preço. Ótima oportunidade para você olhar com bastante carinho e comprar na promoção. Porque daqui a pouco, daqui 1, 2, 3 meses,
Quando a inflação se estabilizar e se regularizar a patamares saudáveis e normais, não essa deflação que a gente tem vivido agora, os rendimentos dos fundos imobiliários vão voltar a crescer e automaticamente as cotas também vão subir de preço. E você vai ter comprado então um fundo imobiliário por um preço menor e você vai receber dividendos maiores e vendo esses rendimentos se valorizarem. Então, fica ligado. Não faça igual efeito manada, não fica correndo atrás do rabo aí, não fica correndo atrás como se fosse carrinho de montanha-russa, sabe? Quando você senta no último carrinho da montanha-russa, você nunca vai chegar no primeiro, você vai olhar o primeiro, vai estar sempre na sua frente. Ele vai subir primeiro, ele vai começar a descer a descida primeiro, você vai estar sempre atrás. Faz parte da lógica do negócio, tá bom? Então, fica ligado, foge do efeito manada, que você vai conseguir fazer bons negócios. Ah, eu vi aqui uma pergunta do Orelo, né? Se espera a eleição para fazer investimentos. Cara, de verdade, eu não estou esperando nada. Eu estou investindo desde sempre, eu continuo fazendo rigorosamente meus aportes todos os meses, porque, cara, a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. E o mercado financeiro, de partida, ele sempre adianta muito os movimentos. O mercado financeiro, ele gosta de fazer isso. É uma eterna corrida de pega-pega. Todo mundo quer chegar primeiro, todo mundo quer chegar na frente. Então, só na expectativa das coisas começarem a acontecer lá na frente, você já vê que o mercado financeiro começa a se mover. Cara, nós pequenos investidores, a gente não vai conseguir chegar na frente dessa galera. E nem tem por que a gente ficar querendo acertar exatamente o momento. O que eu consigo te dizer é o seguinte: momentos de instabilidade geram desconto em massa nos ativos. É nessa hora, nesses momentos de instabilidade, que os bons investimentos são colocados no saco da farinha dos investimentos ruins. As boas empresas são colocadas no mesmo preço do saco das empresas ruins. Então, se você consegue fazer uma boa análise, se você consegue identificar quais são essas empresas boas que estão sendo ignoradas e até, né, maltratadas pelo mercado financeiro, compre esses ativos bons, que daqui a pouco, em dado momento, uma hora, o mercado vai virar, a economia vai voltar a crescer e esses ativos vão se valorizar. Não fica preocupado em tentar acertar o exato momento. Você não vai conseguir fazer isso, ninguém consegue. E quem acertar o melhor momento de compra e o melhor momento de venda, foi sorte. Cara, essa galera não consegue repetir, beleza? Mesmo se você conseguisse acertar o ponto mais baixo da cotação, dificilmente você deve ter investido tudo que você podia, porque você não vai saber se aquele realmente é o menor ponto. E se você olhar para trás, aquela famosa engenheiro de obra pronta, né? E parece que era fácil. Ah, e olha só, tal ação estava R$ 1, hoje vale 5. Ah, devia ter comprado um monte quando estava R$ 1. É, beleza, deveria. Mas quando ela estava R$ 1, pode ser que ela tivesse caído para 50 centavos também. Você não vai conseguir saber. Então não sofra com isso. Momentos de instabilidade, na grandíssima maioria das vezes, olhando para o histórico, sempre se provou ótimos momentos de gerar boas oportunidades de investir. Então não fica aí parado, não fica preocupado com isso. Escolha bons ativos e continue fazendo seus aportes regulares. É o que eu tenho feito. Os meus resultados estão indo muito bem. Os meus dividendos estão, como eu falei no meio da live aqui, neste ano de 2022, eu já recebi o dobro de dividendos do que eu recebi em 2021 e o ano nem acabou. Então, se eu tivesse ficado paralisado sem fazer meus aportes regulares todos os meses, eu não ia estar recebendo esse patamar de dividendos que eu recebo hoje, eu ia ter perdido grandes oportunidades e ter perdido tempo. Então, não fique paralisado. Beleza? É isso, galera. Por hoje é só. Amanhã tem mais live na nossa semana de aquecimento para a semana de dividendos para toda a vida. Um grande abraço e até amanhã.